Olá pessoal, de mais nada aí, gostaria de agradecer aí os inscritos no meu canal, né? O pessoal que ainda tem interesse aí nos conteúdos. E também gostaria de pedir também a ajuda aí de quem estiver vendo também esse vídeo, né? Que possa me ajudar aí no canal, né? Se inscrevendo. Que assim você me ajuda, né? Me incentivando, né? A investir mais aqui, né, no sistema, e também faz com que você possa adquirir mais informação, né, mais experiência. Para quem não entende muita coisa aqui relacionada ao sistema, à energia solar, né, eu não tenho muita noção em relação ao sistema solar, mas entendo um pouco de eletrônica e de elétrica. Mas é isso aí, ó. Aqui eu tenho um controlador desse do azul, eu tinha dois, porém eu comprei um desse, né? Um que dizem que tem as duas funções, que é MPPT e PWM. Porém eu acredito que seja mais PWM que MPPT, porém melhorado, né? Vocês veem aí, ó, ele tá dando aí 2 amperes de geração de 2 a 1, tá em 11 volts a tensão da bateria. Radiação tá batendo, pouca, mas também pelo horário, né? Uma hora dessa já é quase 5 horas da tarde já. O outro aqui também está gerando. Tem um dispositivo Sonoff para fazer a leitura, né, do consumo que eu faço do meu sistema solar. Que as interligação, né, estão ligados em paralelo, os dois controlador. Porém, controladores, cada um tem o seu conjunto de painéis solar, né? Aqui tem um conjunto de painéis de 300 watts, no caso 150 150 cada um, no caso dois painéis. Aqui tem mais dois, ou seja, 600 watts. Então 300 watts nesse controlador e 300 nesse outro. Porém eu quero aumentar, quero colocar 3 painéis solares somente nesse, e o outro vou deixar somente um. Futuramente pretendo comprar mais um painel eu coloco nesse, né? Aqui eu tenho um inversor, né? 3.000 watts, né? Porém não chega a esses 3.000 watts, não chega nem a 1.300 watts. Botar 1.200 aí ele já não aguenta, ele começa a bipar, não vai. Aqui eu tenho um dispositivo aqui para fazer a medição também da corrente, né? Dos dois controladores, né? Fiz aqui a modificação. Aqui eu coloquei aqui na frente, né? Eu posso fechar meu quadro, se eu quiser, durante momento de chuva, como ele fica na área externa, né? Pode receber umidade, frieza, essas coisas. Aqui é uma área aberta. Aqui eu tenho minhas baterias, para quem já assistiu meus vídeos. Tenho somente 3 blocos, né? Com uma quantidade de baterias. E tô montando mais uma quantidade de bateria para colocar aqui, né? Por enquanto ainda não cheguei a montar, só tô no teste, né? Então vamos ver aqui como é que tá, né? Aqui, como vocês podem ver, aqui eu tenho meus blocos que eu faço, né, com os packs de baterias, como elas estão praticamente com a tensão muito baixa, né? Você vê, essa aqui tava com 2 volts. Eu dei uma carga, porém, como eu uso uma fonte de computador, né, em 5 volts, aí a carga corrente é alta, né? Então ela começa a aquecer a fiação, não é nem as baterias, né? Aquece essa fiação aqui de 2,5 que eu utilizo. Então eu desligo para ela dar um descanso, e assim elas também se balancear, né? Porque como elas estão ligadas todas em paralelo,
ela se balanceia entre si. Aqui eu tenho quantidade de blocos, né? Já tirei uma outra boa quantidade, né? Tá aqui separada, essa daqui já tá com a tensão suficiente para entrar aqui no litocala, né? Eu utilizo essa ventoinha aqui de CPU para poder refrigerar as baterias, porque tem algumas baterias que elas não litocala, ela aquece, né? Então dessa forma, foi a forma que eu encontrei dela nunca aquecer, pelo menos depois desse procedimento aqui, nunca mais eu tive alguma que aqueceu. Aqui as baterias foram separadas, né? Alguns já montei os packzinhos, né? 3S, né? Eu vou fazendo as medidas, né? E vou fechando e botando a corrente de cada, né? Capacidade de cada bloco desse. Depois eu só faço somar. Como por exemplo aqui eu tenho uma de 1200, 1215. Então quando eu fecho com o número fechado, né? 1200, entendeu? Eu tiro 15. Se for 1290, eu continuo fechando com 1200, entendeu? Que a outra possa ser que ela tenha menos, né? Como essa aqui, ó, tem 1218 e essa 1215. Pouca coisa, né? Então ela vai dar 1200, para mim vai ser 1200. Aqui eu já tenho 1300, aí eu deixo separado. E quando eu achar uma que tenha a tensão, a corrente praticamente próxima, né? Com 1300 também, aí eu vou junto, né? Aqui, ó, eu já fiz, né, alguns blocos, né? Aqui você vê, ó, 25 e 500, né? 25 ampere e 500. Aqui eu tenho 26 e 800, né? Só que eu já tenho mais de 50 ampere nessa aqui, quando eu fechar. Essas outras aqui foram tudo percas, né? Quando eu desmontei, foram 60 baterias de notebook. 60 baterias desse tipo aqui, ó. Entendeu? Desse tipo. Lacrada, né? Aí você vê que depois que eu abro que eu consegui identificar as que estão danificadas ou não. Você vê que aí eu encontrei algumas ruins. Praticamente a metade, né? Do que eu tirei. Em breve aí estarei com eles com essa bateria montada. E assim que eu tiver com elas montadas, eu coloco aí um novo vídeo, né? Explicando. Aqui eu já tenho também o barramento, né? Da próxima bateria. Que aqui eu vou montar. Conseguindo montar mais 2 blocos desse. Eu vou fazer mais uma bateria daquela que eu tenho lá, né? Aí, para me colocar no meu sistema e aumentar um pouco mais a minha capacidade, né? Aqui eu tenho algumas baterias que eu vou tirando aqui, ó. Porém, com capacidade muito curta, né? Essas daqui estão de fora. Para mim, depois colocar novamente no litocala e ver se não foi algum erro, né? Dela. Porque foi muito rápido, né? A leitura aqui tem 0,877, ou seja, 800 mA. Então, eu conseguindo fechar lá no final uma boa quantidade delas, né? Com 800 mA. Eu fizer 10, eu já tenho mais ou menos eu fizer um 10 blocos, uns 10 pack desses daqui, ó, de 800, eu já tenho 8 amperes a mais, né? No sistema, ou para utilizar como um outro serviço aqui, como por exemplo esse aqui, ó. Esse daqui foi um que eu fiz há um tempo, né? Eu fiz ele desse mesmo jeito, né? Utilizei as células fracas, né? Abaixo de 1 ampere. E ao somar todas elas, me deu essa amperagem, né? De 8 ampere e 200, né?
8.2 ou 8200. Aqui eu tenho um BMS, né? Tá todo ok, tá funcionando. Tava no meu sistema solar lá, utilizando, porém aqui recentemente faltou energia. Aí eu peguei e emprestei, né? O no Blake que eu tenho aqui, o meu vizinho aqui, para ele utilizar para assistir um pouco na televisão. Que aqui tem 8 amperes, dura até um bom tempo, né? Uma TV pequena. Então eu tirei, mas não coloquei novamente no meu sistema. Por quê? Porque eu tô montando essas daqui e essa aqui tá parada. Aqui, para futuramente eu juntar com uma boa quantidade a mais dessas daqui e aumentar a capacidade dela, entendeu? Você vê que para ficar do tamanho de uma dessas daqui ainda falta muito. Então até chegar nesse tamanho, ele pode chegar até talvez 10 amperes. E aí, então bateria com a capacidade boa, né? Aqui como você vê, eu faço os bloquinhos assim com a quantidade pouca de células e vou recarregando elas, porque elas estão com a corrente muito baixa, né? E a tensão também. Elas aqui passam já tem uma semana assim. Então elas estão se balanceando entre si, né? Para ficarem com a tensão e corrente iguais, né? Não sei exatamente porque não passou pelo litocala, então não posso dizer em relação à corrente, mas em relação à tensão, minha intenção é essa de manter a mesma tensão. Aqui, como vocês viram, aumentou, estava em 2 e alguma coisa, não me lembro bem. Então, aqui eu vou ligar, ó, a fonte, computador. Como não está conectado o fio, né? Eu vou conectar, vocês podem ver que vai mudar, né? Imediato ele começa a subir a tensão e nesse momento que ela vai subindo a tensão, ela vai carregando. Porém, aqui vai tendo um aquecimento. Vocês podem ver, tem um aquecimento nela. Você vê que o consumo delas é grande em relação à corrente. Você vê que chega até, né? Chega até a acender, né? Aquecer muito, né? Você vê que cria brasa na fiação, né? Porque como elas estão muito drenadas, né? Elas estão muito drenadas, elas precisam de uma corrente muito grande. Elas absorvem uma corrente muito grande. Então essa corrente que elas absorvem muito grande é o que faz ela aquecer, né? A fiação, essas coisas. Você vê que esse fio, por ele ser muito fino, ele vai aquecendo e vai criando tipo uma brasa. Aí, sem falar que também, dessa forma aqui também, se tiver qualquer problema, né? Por ele ser bem fininho, esses fios, eles se rompem, né? Como muitas vezes aqui eu deixei esse aqui, ó, para fazer recarregar ele através dele. Chega um momento ele vai e rompe, né? Então eu aumentei um pouco mais a bitola do fio aqui para poder carregar, para poder pegar direito. Aqui como vocês podem ver, essas já separei, essas já estão passando pela leitura, né? Aqui, primeira, né? Segunda ainda não fez a leitura, terceira já está com a leitura um pouco avançada e a quarta vai na leitura. Essas baterias aqui eu consigo com um colega meu trabalhar com manutenção de notebook, né, computadores. Ele faz aí me vende, né, no caso exatamente a R$ 5 a unidade da bateria, né.
no caso não da célula, mas sim a cada bateria dessa eu pago R$ 5 na mão dele. Já cheguei a achar de 6 por aí, mas por enquanto eu pego na mão dele. É uma quantidade boa, né? Você tem um trabalho muito grande para fazer isso aqui, né? Tem que ter muita paciência também, mas meus momentos vagos, né? Que eu tenho em tempo assim, eu vou fazendo aos pouquinhos. Leva bastante tempo, mas em breve elas estarão prontas para ir para o meu sistema solar e estará funcionando, né? Todo vapor. Então, sem falar que leva tempo, tem que ter paciência, tudo isso, mas em relação ao custo, né, e benefício é vontade, né? Porque eu acabo pagando barato, né? Depois da minha manutenção e tudo, como tudo sou eu que faço mesmo, minha mão de obra, material, tudo, eu acabo saindo no lucro, né? Que não sai muito caro para mim para montar. Aqui como eu tenho uma bobina de transformador de Noblake, né? De 1.200 watts, né? Quando eu desmontei ele. Aí tem uns filamentos, que esses filamentos eu utilizo para poder interligar os S, né? Em paralelo, né? Em séries. Eu ligo todos eles em paralelo e série ao mesmo tempo, né? Ou em série e paralelo. Como tá aqui, ó. Podem ver aí, né? Tá dessa forma. Mesma coisa do outro lado. E eu vou ter um polo positivo e o negativo do outro lado. Se vocês quiserem fazer em 4S, 4S nada mais é que mais uma célula desse lado, né? Então, em vez de ser 3, seria 4. E assim você teria acima de 16 volts, né? Sua tensão. E essa tensão aqui no máximo é 12,6. Então, tem que ter cuidado, né? Porque você não pode botar para carregar no controlador e não colocar um dispositivo para cortar, né, a tensão ou o carregamento assim que ele atingir os 12,6. Atingiu 12,6, corta, porque senão você corre o risco de danificar suas células, sem falar que corre o risco de pegar fogo, né, no sistema, por superaquecimento, né, por causa da tensão elevada. Então, tem gente que prefere em 4S, eu prefiro em 3S porque em 3S, por a tensão ser um pouco menor, a corrente armazenada é bem maior, né? Ele armazena aqui uma corrente maior, dura bem mais tempo, porque eu já fiz com 4S e o controlador ele não mantinha carregando a bateria quando ela passava dos 14. Passou dos 14, ele não identificava que ela ainda estava com pouca corrente. Ela só calculava a tensão. Chegou na tensão de 14,8, ele cortava, sendo que elas estariam descarregadas, porém com a tensão alta somente. Então dessa forma aqui, ela sempre vai estar carregando, porque ela nunca vai ultrapassar os 14. Porém, como eu uso direto, nunca chega a passar de 12,5. Nem 12,3 ultimamente está chegando, porque tem um pouco painéis, né? Só tenho 4 de 150 e meus equipamentos ficam ligados o dia todo. Dessa forma, sempre descarregando ela para ela não ultrapassar a corrente.
a tensão máxima dela. Então é isso aí, pessoal. Vou mostrar a vocês aí. Em breve estará pronto, né? E aí eu farei outro vídeo aí mostrando a bateria já montada, instalada no local e funcionando. Aqui eu tô aqui, pessoal. Vocês escutarem um pinto aí piano aí, ó. Esse aqui foi uns pintos que eu tirei na chocadeira aqui. Eu montei, que eu vi um vídeo no YouTube. A chocadeira feita com isopor, né? Vocês veem aí, ó. Ainda tem mais 2 ovos ali. Tem uma lâmpada, né? De micro-ondas. Que é uma lâmpada de micro-ondas. Sensor, né? Termostato. Né? Eu botei aqui, tá em funcionamento. Esse dispositivo aqui é de máquina de lavar, né? É uma trava, né, de segurança, tipo freio da máquina de lavar. Eu utilizo ela para virar os ovos, né? Tem um dispositivo Sonoff programado que a cada 2 horas ele vai e gira os ovos. Porém, como os pintos estão para nascer, né? Eu desliguei, né? Porque para não girar os ovos, o pinto nascer e aí acabar, né? Matando os pintos. Você viu aí, acionou, já ligou, ele acionou a lâmpada continua aquecendo na temperatura exata. E é isso aí, pessoal. Vocês ouviram aí esse barulho aí do pinto aí piano aí, ó. Aqui minha mãe cria, né, galinha. Então, como as galinhas lá não chocam, né? Então ela resolveu, ela sempre me pede pra fazer isso, pra chocar, botar pra chocar pra ela. Aí eu boto aqui, como tem um sistema solar, não vai faltar energia, né? E não corre o risco de faltar energia e acabar prejudicando, né? A eclosão dos ovos. Porque na casa dela não, normalmente se eu deixasse na casa dela essa chocadeira, se faltasse energia, que nem faltou energia aqui, né? Ficou mais de 24 horas sem energia. Porém, como aqui tem energia solar, não teve problema. Mas se estivesse na casa dela, esses pintos não teriam nascido, né? Porque imagine 24 horas sem chocar os ovos, né? Os pintos iam acabar morrendo dentro dos ovos. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E muito obrigado a todos aí. E não se esqueçam, né? Deixar aquele like e se inscrever no meu canal aí.